A utilização das lanchas missionárias tem a ver com as características da geografia da região. Provavelmente os primeiros missionários começaram a trabalhar assim, e os meios de comunicação basicamente eram os rios. Havia uma dificuldade, ou era medo de entrar naquela região, e era difícil mesmo. Então, pastor Oliver Montgomery, que era presidente da divisão sul-americana, com sede na Argentina na época, ele tinha um plano de enviar em 1920 colportores para dentro da Amazônia, até Manaus. Mas no ano de 1920 mudou a sua ideia, porque surgiu outra em sua mente. Ele resolveu fazer uma viagem ele mesmo, pessoalmente, para servir de ânimo para os obreiros, para também planificar o início de uma missão na região amazônica. A dificuldade sempre esteve na possibilidade de contar com os missionários que pudessem trabalhar nesse território tão extenso como é a Amazônia brasileira. Em 1927 é criada a primeira instituição da Igreja Adventista no norte do Brasil. Naquela época, foi chamada de Missão do Baixo Amazonas e tinha o objetivo de expandir as verdades bíblicas para a região que representa 45% do território brasileiro. E os próximos passos dessa missão seriam dados em lanchas como essa. As luzeiros se tornariam rapidamente uma nova forma de falar de Jesus para as pessoas, criando um legado missionário que se estende até os dias de hoje. Com a presença de um único missionário da igreja, o pastor John Lewis Brown, e ele decidiu vir com a sua família com a ajuda de 2 colportores, que era André Gedra, um homem com grande experiência no trabalho da colportagem, e um homem muito jovem, vindo da Alemanha, o Hans Mayer, que veio com sua esposa, ambos com espírito de sacrifício e missão, para trabalhar na região. O primeiro trabalho forte que eles realizaram foi praticamente o trabalho de distribuição de livros religiosos em toda a região, tratando de dar os primeiros passos para a evangelização adventista no norte do território. Pensando na palavra de Deus, na Bíblia, o exemplo de Jesus que se misturava com as pessoas e simpatizava com elas, e supria suas necessidades e depois dizia, segue-me, esse em realidade é o método de Cristo. Quando nós falamos de teologia, falamos acerca do conhecimento que se requer para viver uma vida orientada pelos princípios de Deus. Na perspectiva cristã, esses princípios estão escritos na Bíblia. Então, podemos dizer em termos simples, o trabalho da teologia é preparar uma pessoa para que possa guiar os demais a viver uma vida baseada nos princípios da Bíblia. Um resgate histórico para uma compreensão presente que mensure a importância de missionários para dar continuidade a uma missão. No programa de hoje, te convidamos a entender a formação, a visão e o senso missionário dos pastores adventistas do 7º dia. Fica com a gente, o Educação começa agora. A Igreja Adventista do 7º Dia é uma instituição organizada em cada região do mundo. E em cada parte do globo há escolas responsáveis pela formação de pastores. O Seminário Latino-Americano de Teologia é uma instituição com a mesma filosofia, mas que se estabelece em diferentes regiões. Na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Peru e no Brasil, que conta com um seminário centenário em São Paulo, um no Paraná, outro na Bahia e mais um no Pará. Essa diversidade é justamente para ampliar a visão e formação pastoral.
En un contexto religioso, nosotros formamos pastores, ¿no? Quizás Em um contexto religioso, nós formamos pastores. Talvez alguém tenha dificuldade de entender isso. O que seria ser um pastor? Talvez poderíamos dizer para alguém que não conhece o termo, que não se encontra em um ambiente religioso, que nós formamos guias espirituais. São pessoas que ajudam os demais a encontrar respostas mais profundas que todo ser humano tem e que não são abordadas por outro campo da ciência, o que é muito interessante. Os profissionais de ciência da saúde podem responder certos tipos de perguntas sobre o bem-estar do corpo humano. Podemos falar da saúde mental com psicólogos, psiquiatras que nos apoiam com outros tipos de perguntas. Mas todo ser humano tem necessidades espirituais e um pastor prepara essas pessoas para encontrar um caminho. Através da sua prática ministerial, ele possa responder às inquietações das pessoas, dos membros da igreja, ou pessoas em variadas situações na comunidade onde ele está servindo. Para ingressar no curso de teologia, acho que é fundamental que o jovem primeiro tenha consciência do objetivo do curso. É preciso entender que o curso não é um curso meramente para uma formação secular. O curso se propõe a preparar ministros do Evangelho, pastores qualificados para servir a Igreja Adventista e proclamar o Evangelho conforme está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Então, é necessário que ele, tendo essa consciência, também tenha vocação ministerial, que ele se sinta vocacionado, que ele perceba que ele não poderia fazer nenhuma outra coisa e se sentir realizado a não ser fazer um curso que o preparasse para ser ministro do Evangelho. Eu conheci a Igreja Adventista em 2002 e me batizei 2 anos depois. Logo que eu fui batizado, eu senti o desejo de ser pastor. Mas, em função de já fazer outra faculdade, das circunstâncias da minha vida naquele momento, eu acabei deixando isso de lado, acreditando que Deus poderia me usar em outros momentos, atuando na minha profissão, enfim. Só que com o passar do tempo, eu acabei concluindo a minha graduação em jornalismo, abri uma empresa, trabalhei durante alguns anos, mas aquele desejo, aquele sentimento no coração começou a ficar cada vez mais forte. E então eu já estava casado, conversando com a minha esposa, nós conversávamos muito sobre isso. Chegou um momento em que nós não nos imaginávamos mais fazendo outra coisa, a não ser dedicando tempo da nossa vida para Deus. Eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, e esse desejo de fazer teologia já vem perdurando por alguns anos. No ano de 2010 eu comecei a fazer uma graduação a fim de poder me dedicar mais à obra do Senhor. E pensando nisso, com esta graduação, eu vim aí galgando alguns degraus para conseguir chegar até aqui. Trouxe aí na bagagem muitos sonhos, muitas expectativas e também alguns desafios. Quando eu fiz o vestibular, eu fui aprovado no mesmo ano, conversei com os meus sócios na empresa, vendi a minha empresa e decidi vir aqui para a Faculdade Adventista da Bahia, depois de uma certa dúvida também, porque eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, nos 2 locais, e aí nós conversamos muito e entendemos que o plano de Deus realmente era que nós viéssemos para cá, para um contexto bem diferente da nossa vida lá no Rio Grande do Sul, uma cultura diferente, com pessoas, clima, tudo diferente do que nós vivíamos, porque isso nos tornaria mais dependentes de Deus e agregaria mais para a nossa formação profissional, mas também pessoal. Eu penso que Deus fez, sentindo o coração para fazer o curso de graduação em enfermagem, para poder servir melhor a sua obra. Eu creio que a enfermagem é um ramo que pode servir muito, além de salvar espiritualmente, as pessoas com a teologia, pode salvar também fisicamente, mas eu não estava me sentindo totalmente realizado. Terminei, graduei, tenho a experiência na área, como enfermeiro formado, porém ainda estava faltando algo mais, de poder ali servir a Deus de forma completa, e penso que o curso de teologia aqui no SALT vai me qualificar para isso. Eu achei interessante o curso de teologia antes mesmo de eu pensar em fazer o teste, porque eu vejo pastores se reunindo, falando a palavra de Deus, e eu acho que fazendo o curso de teologia eu esteja mais próximo de Deus, e estando próximo de Deus, estou próximo de outras pessoas. Eu já vim me preparando há alguns anos. Quando eu sentia o desejo de fazer teologia, eu não imaginava que ia passar por uma etapa muito importante na minha vida,
que era ser missionário. Deus me chamou no ano de 2014 para participar de um projeto da Igreja Adventista na América do Sul, na cidade do Rio de Janeiro, onde eram recrutados vários missionários jovens para trabalhar integralmente um ano ali na obra do Senhor. Eu participei desse projeto, adquiri experiência, compreendi melhor como foi o chamado de Deus e assim tive a certeza desse chamado. Antes eu trabalhava em outros ramos, como confeiteiro, trabalhei na construção civil, já tive uma microempresa de temperos, de negócios, né? E eu senti a vontade de fazer teologia quando estava, né, ainda na igreja. No ano 2012 chegou um comportor na minha igreja e esse comportor ele me incentivou a realmente estar fazendo teologia. Entender o trabalho da colportagem é muito importante para compreender o contexto de vida de muitos estudantes de teologia. É através da colportagem, que consiste na venda de literaturas de caráter cristão e familiar de porta em porta, que muitos jovens começam a sonhar com uma vida 100% ministerial. E é geralmente daí que adquirem os recursos necessários para manter-se durante o tempo da graduação. Estava no campo lá fazendo as visitas, as entregas dos livros, e o meu líder me liga dizendo que eu tinha passado no vestibular para a teologia. Aquele momento foi uma alegria tremenda, eu larguei os livros no campo, realmente voltei para a campanha e lá eu já providenciei os documentos necessários para a matrícula, me matriculei, paguei a matrícula e foi assim que eu cheguei aqui, né? Depois de também ter tido um bom resultado na comportagem, tirei minha bolsa, né? Alcancei meu resultado para voltar para a faculdade. Eu me sinto muito realizado com essa escolha. Acredito sim e sinto cada vez mais o chamado de Deus. Sei que Deus tem um plano para a nossa família, para o ministério pastoral. Eu estou a gostar bastante do curso. E eu sinto que Deus me chamou antes mesmo de eu nascer para fazer esse curso. E é isso que eu vou seguir até o fim. Ele deve ser uma pessoa que tenha interesses espirituais bastante profundos, que esteja comprometido com a igreja e que queira fazer a diferença trabalhando pelas pessoas nesta área. É um curso com a formatação semelhante a qualquer curso superior. Ele começa com as disciplinas mais simples, as disciplinas básicas, fundamentais, e vai evoluindo para disciplinas mais complexas, nas áreas de línguas bíblicas, na área de história eclesiástica, que é a teologia histórica, na história da Igreja Adventista. Ele passa por temas que são comuns a outras denominações cristãs e vai estudar de forma muito especialmente a percepção adventista, como que a Igreja Adventista faz a sua exegese, a sua hermenêutica, a sua interpretação bíblica e constrói a sua proclamação, a sua mensagem a ser proclamada. Usualmente, a teologia é trabalhada por áreas, ou seja, se classifica em áreas. As principais áreas da teologia são a teologia histórica sistemática, que é o estudo da Bíblia por temas, os principais assuntos da Bíblia. Na parte bíblica, são estudados os livros da Bíblia. São 66 livros que estão divididos em seções. Então, as principais seções da Bíblia são analisadas, estudadas, para poder se entender uma mensagem e o objetivo de cada uma dessas seções. Também tem a parte da teologia pastoral ou aplicada, que tem a ver com a maneira de conduzir todo esse conhecimento às pessoas, para que elas possam aplicar em suas vidas, principalmente no contexto das igrejas, das comunidades. Isso tem a ver com a teologia prática ou pastoral. Algumas disciplinas mais específicas, como estudar a pessoa de Cristo, estuda-se a obra de Cristo em favor do homem, salvação, a doutrina do santuário, que é uma doutrina extremamente relevante no nosso contexto na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e aquelas disciplinas que preparam o aluno agora para levar esse conhecimento, porque não adianta o conhecimento guardado, ele tem que levar isso. Então, a preparação do estudante a como utilizar esse conhecimento agora na sua prática ministerial. O curso é composto na maioria de doutores e mestres em teologia, nas várias áreas teológicas e áreas afins e temas fundamentais para o preparo do estudante de teologia. Então, mesmo as áreas periféricas, como nós poderíamos chamar, essas áreas de português, psicologia, sociologia, essas áreas nós primamos que sejam pessoas com a titulação de mestres e doutores.
e as áreas teológicas também. Então, é um curso que prima pela questão acadêmica, pelo treino acadêmico, pela formação teológica clássica, né, tradicional. Como faculdade, nós formamos essencialmente pastores, que vão dirigir comunidades religiosas. Mas também nossos estudantes podem se tornar capelães, podem também cuidar da vida espiritual dos estudantes nos colégios ou universidades, que é uma área importante para desenvolverem. Há alguns que se dedicam à pesquisa teológica, ou seja, produzem conhecimento na área de teologia. Então usamos ferramentas básicas para que eles possam seguir com os programas de pós-graduação, seja mestrado ou doutorado, que os capacite a ser especialistas no campo da teologia. Em cada universidade, no entanto, o Seminário de Formação de Pastores Adventistas apresenta os seus diferenciais, característica singular para formar pastores com diferentes perfis. Tradicionalmente, na região Nordeste, o ministério tem dado uma ênfase na prática pastoral e no evangelismo. Mas não poderia dizer que isso é uma característica regional. Digamos que foi uma cultura que a igreja nessa região desenvolveu, okay? A partir dos primeiros líderes da igreja. Poderia ter se desenvolvido em qualquer outro local, em qualquer outra região do Brasil ou da América do Sul. Agora, inclusive, essa ênfase pastoral com força no evangelismo e nas práticas, procurando fazer com que as práticas sejam mais próximas possível da realidade que eles enfrentarão no futuro, quando estiverem trabalhando como pastores, essa mesma ênfase pode ser encontrada em algumas regiões, como na América Central e em regiões da África. Todos os sábados nós visitamos igrejas, trabalhamos nessa igreja junto com os pastores e passando o dia lá a gente tem um contato muito forte com os irmãos e acaba conhecendo uma realidade diferente, né? E o Brasil é um país tão grande, que é tão diverso e a cultura muda tanto de um local para o outro, que isso fez com que eu aprendesse muitas coisas. E eu não tenho dúvidas de que realmente Deus, Ele queria que parte do meu preparo para o ministério fosse justamente vivenciar essa diferença de realidade que eu vivencio aqui na Bahia. É útil que o aluno desenvolva uma série de práticas na redondeza, supervisionado, observado pelo professor, mas que em dado momento ele não somente um padrão para todos, mas no momento ele seja contemplado em aspectos das suas vocações individuais e que ele seja também deixado a navegar quase que por si só, observado de longe, para que ele possa mostrar a que veio e do que ele é capaz. Pude passar 4 meses trabalhando na prática, auxiliando um pastor, auxiliando a cuidar de 3 igrejas, trabalhando com pessoas que não eram adventistas e, pela graça de Deus, acabaram aceitando a mensagem bíblica. Esse contato prático, o dia a dia, a vida ali no campo é o que faz com que a gente sinta ainda mais esse chamado, porque nos torna mais dependentes, mas por outro lado também nos dá o prazer de viver um pouquinho daquilo que vai ser o ministério depois que estivermos formados. Ele vai ser desafiado a fazer esse trabalho não só aqui na Redondeza. Ele vai estar fazendo isso em Manaus, em São Paulo, se for convidado, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares do Brasil, inclusive fora do Brasil. Temos alunos que já foram fazer as suas conferências, suas práticas na Inglaterra, na África. O que eu mais quero é voltar para lá e ser pastor. E lá em Angola é um país onde a igreja lá é viva e alegre, onde todo mundo está sempre animado e pronto para fazer o trabalho de Cristo. Ser um pastor para mim é ser um servo. Eu sinto que Deus me chamou para ser um servo, para servir as pessoas. E eu sinto que a missão é importante para mim e para outras pessoas que têm que ouvir a voz de Deus, por intermédio do seu servo. Independente da região, todos os seminários de teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm uma mesma visão e filosofia. Os princípios que movem essa academia de formação de pastores são exatamente os mesmos. Em primeiro lugar está o compromisso com a Bíblia. É verdade que todas as igrejas cristãs dizem ter compromisso com as verdades bíblicas. Mas a maneira como abordam, ensinam e comprometem a pessoa a obedecer o que a Bíblia diz é diferente. Provavelmente aí está o ponto diferencial.
É o nível de compromisso, não com o conhecimento somente. Falando do conhecimento como um conjunto de informações teóricas, estamos falando aqui do compromisso de obedecer o que a Bíblia diz. Obviamente, os jovens que estudam conosco são jovens adventistas e, sem dúvidas, não estamos fechados para a possibilidade de jovens de outras denominações virem fazer parte do nosso projeto educativo, desde que estejam dispostos a seguir as pautas do nosso plano educativo. Essa vocação de serviço, quando despertada, deve ser praticada, principalmente na sua comunidade, no lugar onde vive. Então, se espera que o estudante que é chamado por Deus para exercer esse trabalho comece a dar passos em direção ao serviço. E esse caminho pode ser, muitas vezes, bem difícil. Quando nos deslocamos até a região norte do Brasil, nos deparamos com barreiras físicas, sociais e culturais, que, por incrível que pareça, apenas fortalecem o senso de uma missão. O curso da FAAMA, ele começou, de teologia, começou em 2010. Em termos gerais, nós temos 60% dos alunos da região norte do Brasil, que cobre aqui 2 uniões que são divisões da Igreja Adventista para a região norte. Nós temos 20% da região nordeste do Brasil e 10% da região sudeste do Brasil. Então, sobra aí uma porcentagem pequena para as regiões centro-oeste e região sul do Brasil. Lembro do vestibular, eu lembro até com alegria. Foi uma fase bem difícil, porque todo o vestibular a nível nacional, nós fazemos uma prova e, além da prova, nós fazemos também uma entrevista pastoral e todos esses itens são contados. Então vem a expectativa dos estudos para realizar a prova, vem a expectativa da entrevista com os pastores e, de fato, saber ali se você não está pronto somente emocionalmente, se você também está pronto ali no nível acadêmico. Aqui na FAAMA, por ser uma escola ainda pequena, então existe uma proximidade muito grande entre os docentes e os discentes. Então o professor está perto do estudante. Não existe, digamos, uma burocracia, não precisa agenda para falar com o professor. O estudante, desde o primeiro momento que ele ingressa aqui no Salt FAAMA, no primeiro semestre dele, ele já começa a atuar de alguma forma. Primeiramente dentro da própria instituição, realizando aqui os seus trabalhos, e a partir do 2º ano do curso, então ele já é enviado para fora, para as igrejas ao redor aqui, na Grande Belém, e ele já trabalha, ele vai se desenvolvendo, ele tem um acompanhamento, pessoas que o acompanham, pessoas que o orientam. No primeiro ano, ele já participa da prática de escola sabatina e recebe treinamento como líder de jovens, líder de desbravadores, líder de aventureiros. Isso no primeiro ano, já faz parte da formação dele. No 2º ano, então, ele já é designado para alguma igreja que nós temos aqui no entorno da FAAMA. E, naturalmente, nós estamos na região metropolitana de Belém, então ele atua nessas igrejas, atendendo a igreja ali em algumas necessidades específicas. Agora, no 3º ano, no 2º semestre, é quando ele vai para a realização do seu evangelismo público. E há uma situação diferente aqui no Norte, que alguns estudantes, neste 2º semestre do 3º ano, ele chega a realizar 3 evangelismos. Fui para a cidade de Benjamin Constant, né, ali no interior do Amazonas, que fica fronteira com o Peru e com a Colômbia. Ficamos 3 meses naquela região, né, fazendo evangelismo. No primeiro mês a gente fez ali um trabalho com a igreja, né, em termos de classes bíblicas, né, e no 10 dias posteriores a gente fez ali uma colheita. E depois nós plantamos uma igrejinha ali na área indígena e, para a glória de Deus, nós batizamos 189 almas naquele local. Então foi uma benção para mim estar no curso de teologia e realmente me sinto chamado por Deus para estar aqui. O curso aqui no Salt FAAMA, ele tem um diferencial, além de estar nessa região aqui amazônica, né, uma região que precisa muito avançar e já tem avançado, graças a Deus. É interessante porque, além de formar pastores, eles formam também missionários. É um privilégio realmente trabalhar nessa região que tem uma história tão linda da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A história é uma inspiração. A região aqui realmente ela ensina muito, porque é uma região de missão, né? E a gente tem procurado cumprir a missão através de tudo que a FAAMA nos proporciona. Então, o curso é realmente diferenciado. Tudo que a FAAMA tem,
ela realmente oferece o melhor para que o pastor possa sair daqui preparado para o ministério. O seminário aqui, ele prepara pessoas para trabalhar no Brasil, no mundo inteiro, mas de modo especial aqui, onde o jovem vai conhecer a Transamazônica, terá a oportunidade de andar de barco, talvez de avião, e enfim, para esse lugar, para essa terra, para essa região, conhecendo a cultura, conhecendo as religiões da Amazônia, as peculiaridades, a história e poder servir aqui. E servir, como a própria Bíblia diz, a toda tribo, língua e nação. Fácil? Fácil não é. Mas com certeza é recompensador para todo aquele que deixa essa missão florescer dentro do coração. A missão do pastor ela está objetiva, ela está muito bem declarada em São Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19. Né? Ide por todo o mundo e fazei discípulos. E o fazer discípulos significa fazer com que as pessoas aprendam a seguir Jesus. E as pessoas seguem Jesus através do ensino da palavra e do exemplo do pregador. Eu acredito que o pastor ele precisa ser um exemplo. Ele não vai ser perfeito, com certeza, mas ele precisa ser um exemplo em muitas coisas, porque, querendo ou não, as pessoas olham para ele. E, por nos observarem, elas precisam seguir passos que são levados para Cristo. Então, nós temos uma responsabilidade, uma influência muito grande, e isso só vai ocorrer de forma bem sucedida se nós estarmos realmente dependentes de Deus. Vivemos em um tempo e em um mundo onde parece cada vez mais difícil encontrar respostas. Há muitas perguntas e todos os tipos de respostas. E, sem dúvida, vemos a cada dia um ser humano enfrentando diferentes desafios. E, tristemente, muitas vezes com um grande vazio por dentro, carregando um grande peso emocional. Muitas vezes disfarça de diferentes maneiras, mas existe uma dor interna. Há uma busca por algo que não se sabe o que é. E acredito que aí está o grande valor da carreira de teologia e da formação de pessoas que possam ajudar outros a encontrar respostas para as perguntas mais transcendentes que o ser humano tem. De onde venho? Para onde vou? Qual o meu objetivo no mundo? Existe um propósito para a minha existência? Essas são perguntas que moram no coração de todo ser humano. São perguntas que uma pessoa que se prepara para a teologia deve estar preparada para abordar e ajudar a encontrar as respostas necessárias.